Voltamos, caríssimos, caríssimas, para nossa terceira parte da primeira aula de Sociologia do primeiro ano do ensino médio. Não se esqueçam, nós estamos na aula de Sociologia. E fica aqui a dica para vocês, o livro da Sociologia, que é um grande resumão, tá? Vocês conseguem pela internet. O Bia consegue até em PDF por aí, hein? Só procurar aí, dá um Google aí, o livro da Sociologia. Não era tão caro quando eu comprei, tá? E é um livro que tem uma capa legal, vai durar bastante e várias informações que podem ser utilizadas aí. Então é só uma dica para quem quer começar, né, o primeiro ano do ensino médio, tendo já o início de uma biblioteca de sociologia, para que você conheça aí os principais autores, os principais temas que estão relacionados à sociologia. Pessoal, estamos na primeira aula do ensino médio e já vimos já algumas coisas bastante importantes, né? A primeira parte de todas a gente fez uma introdução à sociologia, vimos qual era o, o significado etimológico da palavra sociologia, que vocês muito bem lembram, né? Tudo da sociedade, para não confundir com o objeto de sociologia, que é a grande pegadinha da história, né? E nós vimos também ah, o surgimento da disciplina. E enquanto uma disciplina formal, acadêmica, ela surge lá no século XIX. Ali tem algumas condições sociais ali que vão contribuir para isso. Então, a industrialização, que chegava ali na segunda revolução industrial, né? na segunda metade do século XIX, então se intensifica ainda mais a urbanização, problemas urbanos, a necessidade de compreender esses problemas, a necessidade de as autoridades terem um maior controle sobre a sociedade que se transforma constantemente, então é necessário ter uma ciência que observe isso e que dê subsídios para que as autoridades elas possam ter um maior controle sobre a sociedade. Então tudo isso aí a gente viu. Depois nós vimos também os chamados clássicos da sociologia. O que são esses clássicos? São aquelas figuras muito importantes que são a base da sociologia. Nós temos um tripé da sociologia, que seria então o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. Calma que nós já vamos encontrar esses sujeitos mais à frente, nós vamos falar mais sobre eles, nós vamos nos tornar mais íntimos deles. Mas, por enquanto, eu quero que vocês deixem esses nomezinhos entrarem pelos tímpanos de vocês e se fixarem no cérebro de vocês. Por enquanto, basta que nós lembremos destes nomes: Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx. Também não podemos esquecer quem é o pai da criança. Quem teve a criança mesmo, segurou a criança no colo e deu o nome. Auguste Comte, ele que criou o termo sociologia. Etimologicamente é uma palavrinha em português, né? Depois traduzida para o português, mas tem muito a ver com o original francês. Sócio vem do latim sociedade, e logia vem do grego logos, conhecimento, estudo da sociedade. Mas veio a pegadinha. Qual era a pegadinha? Se perguntarem para vocês no vestibular, no Enem, num concurso público, qual o objeto de estudo da sociologia, você vai dizer que são as relações sociais. Não, a verdade ela só existe a partir das relações estabelecidas entre esses indivíduos. E esta relação entre os indivíduos é que nos interessa, ok? Então, a partir do momento que os indivíduos se encontram e começam a conviver juntos, uma nova realidade surge. E esta nova realidade, que vem a partir desse encontro, dessa relação, nós podemos chamar de sociedade. E agora nós vamos falar das principais questões, das grandes perguntas que inclusive você encontra no material que foi disponibilizado pela escola, o material que eu também estou disponibilizando na internet. Você pode fazer a leitura lá e você vai encontrar esse conteúdo lá também. Só que lembre-se, eu acrescentei coisas ao conteúdo que está na apostila, então não se esqueça disso. Mas as perguntinhas que eu vou colocar agora para vocês aqui, vocês vão encontrar lá na apostila de vocês. E são perguntas que nós já fizemos aqui nas outras partes da nossa aula, tá? Essa nossa última parte aqui ela é mais curtinha, tá, gente? Então essas questões eu quero que vocês leiam.
essas perguntinhas que nós vamos, de uma maneira ou de outra, tentar observar essas questões mais para frente. Por que as pessoas agem e pensam de uma forma e não de outra? Hein? Por que nos relacionamos uns com os outros de determinada maneira, normalmente padronizada? Por exemplo, quando você encontra uma pessoa pela primeira vez no dia, você dá um bom dia, olá, como vai, tudo bem? Ou você jamais faz isso? Se você não fizer isso, não é crime, mas você vai ser considerado uma pessoa um pouco mal educada, uma pessoa, né, que não gosta muito de gente, né? E é uma situação em que sempre se repete, né? Então, oi, como é que você tá? Tudo bom? É até meio que já faz isso que naturalmente, entre aspas, né? Já acostumamos a fazer isso tantas vezes, né? De onde que vem isso, né? Como é que surge isso, né? Tem até um livrinho muito interessante do Câmara Cascudo, que um pesquisador de folclore brasileiro e tudo mais, que ele fala sobre a origem dos gestos, né? De onde que vem esses gestos todos que a gente faz, né? Tal. Então, tudo isso é muito curioso. A sociologia ela vai se preocupar com isso, tá? Por que existe tanta desigualdade de desemprego em nosso cotidiano? Poxa, essas questões são fundamentais, não? Principalmente agora, hein? Por que existem a política e as relações de poder na sociedade? Minha gente, isso é uma constante, hein? Quais são os nossos direitos e o que significa cidadania? Lembra que a gente já falou sobre cidadania aqui? E quanto maior a nossa consciência desse ambiente social, do seu funcionamento, é possível que nós tenhamos o exercício da cidadania mais efetivo. Então, a gente precisa pensar nisso. Por que existem movimentos sociais com interesses tão diversos? A gente vê aí tantos movimentos, né? A gente tem o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento dos sem terra, dos sem teto. Então a gente tem vários movimentos chamados sociais, onde pessoas com interesses comuns, elas se unem por uma causa única, uma causa comum, uma briga comum. Então, por que existem esses grupos? Esses movimentos são revolucionários ou apenas reformadores? Rapidamente aqui, revolucionário que pensa numa mudança dramática da realidade para alcançar um objetivo nobre. E os reformadores são aqueles que, pera lá, não precisamos mudar tão radicalmente assim, vamos só fazer um ajuste. Seria mais ou menos por aí. O que é cultura? Qual a relação entre cultura e ideologia? Como elas estão presentes nos meios de comunicação de massa, são questões aí que nós veremos mais à frente. Ok, caríssimos, caríssimas? Então, prossigamos aqui. E agora nós vamos para a atividade. Como eu disse a vocês, essa terceira parte e última seria uma parte de atividades e mais curta. Nós vamos agora para a atividade, que é esta aqui. Nós vamos assistir agora ao trecho do filme Tempos Modernos de 1936, e vamos responder as questões abaixo. Então, vamos assistir o filme agora? Vamos lá, nós vamos assistir ao filme. Perdão, é que minha voz sumiu aqui quando eu coloquei a imagem do filme. Nós vamos assistir ao filme e eu volto depois que a gente assistir o filme, beleza? Aí nós vamos para a questão que vocês devem me entregar, ok? Pelo WhatsApp, pelo Microsoft Teams ou lá na escola mesmo. Tá joia? Valeu!
Caríssimos, caríssimas, acabamos de ver aí um trechinho dos tempos modernos, Charlie Chaplin. É apenas uma pequena partezinha do começo do filme, tá? Então tem muito mais coisas no filme, né? Então fica a dica para vocês assistirem, tem lá no YouTube. É um filme que você acha facilmente aí na internet. Então fica a dica para vocês assistirem. Tempos modernos, Charlie Chaplin, como vocês viram, tem cenas bastante engraçadas, mesmo quase 100 anos depois, tá? E nós vamos às questões, pessoal. E vocês devem me responder as questões até a última semana de agosto. Então, a gente assiste o trecho do filme e vamos responder 3 questõezinhas. Quais os elementos e as situações do filme que mais chamam a sua atenção? Então, vocês observaram ali a introdução do filme, a entrada do filme, o que está acontecendo, quais são ali os acontecimentos que te chamaram a atenção, que ocorrem dentro daquela fábrica com aquele personagem que é o Carlitos do Charlie Chaplin. 2. Quem é o personagem principal do filme? Qual a sua função? Então, quem que é o Carlitos? Né? Pelo que a gente vê ali, quem é aquela figura? O que ele faz? E com uma outra pergunta para vocês: que produto será que ele está produzindo naquela fábrica? Será que você tem ideia disso? E quem assistir ao filme completo, depois pode me escrever: professor, assisti o filme todo, descobri o que aquela fábrica faz. Então eu quero ver se você descobre o que a fábrica produz. E 3. Apresente algumas características do trabalho industrial a partir das imagens do filme. Então, a gente precisa, ali no filme, né, apresentar as principais características daquele trabalho que ocorre na fábrica. Então, esta é a atividade que eu deixo para vocês nesta primeira aula do primeiro ano do ensino médio, que nós encerramos por aqui. Eu sou o professor André Pereira. Esta é a nossa o quê? A nossa sala de sociologia, caríssimos, caríssimas. Estou aprendendo a mexer com esses equipamentos aqui, vocês não sabem como que é complicado. É uma coisa muito nova pra gente. Eu tenho 20 anos de sala de aula, mas é a primeira vez que eu dou uma aula desse jeito aqui. Então, obrigado demais pela tua presença, pela tua participação. E vamos fazer as atividades, vamos tirar as dúvidas comigo. Eu tô lá, hein, no WhatsApp e tô lá também no Teams. Tá joia? Muito obrigado e até logo para todos vocês. Excelente estudo, primeiro ano, conto com vocês.